Esse casal vai se transformar em grandes apoiadores e parceiros do apóstolo Paulo no seu ministério. E esse casal, na verdade, ele não morava em Roma, ele morava em Corinto. Mas devido a um decreto do imperador de Roma, que expulsava os judeus da cidade de Roma, eles tiveram que sair de Roma, e eles chegaram então em Corinto. E eles estavam ali juntamente com Paulo para plantar uma igreja em Corinto. E quando Paulo sai de Corinto e vai para Éfeso, esse casal vai junto e vai também plantar uma igreja em Éfeso. E mais tarde, quando Paulo escreve aos cristãos de Roma, sabe o que é a surpresa? Áquila e Priscila, eles voltam para Roma, eles estão lá em Roma, servindo ao Senhor. Se você já assistiu aquele filme Paulo, Apóstolo de Cristo, quem já assistiu? Você vai ver lá, representado, tem um casal lá, Áquila e Priscila, eles estão naquele... um bom filme para hoje à tarde, hein? Se você não assistiu. E sabe o que eles estão fazendo em Roma, Áquila e Priscila? Plantando igrejas, fazendo discípulos. Olha só o que acontece quando Paulo escreve aos romanos, e diz o seguinte: saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Áquila e Priscila, eles estavam dispostos a tudo pelo Evangelho. E Paulo precisava de pessoas assim. E eles abriram suas casas, onde eles estiveram, todos os meus recursos são para ser usados para Deus. Deus me dá, é porque Ele tem um propósito em tudo que fazemos. A minha vida pertence a Ele. Eu não sou o dono da minha vida. E todas as igrejas que foram plantadas durante aquela época, naquelas regiões, elas eram gratas a Priscila e Áquila. Eles não eram missionários, como nós conhecemos no sentido mais explícito hoje. Eles não tinham uma formação teológica, eles eram comerciantes. Eles tinham um pequeno negócio ali de confecção de tendas, e eles viviam disso, eles vendiam essas tendas. Mas aquilo que era usado por eles era para canalizar um esforço maior. E, importante, o plantar novas igrejas. E quando eu leio esse texto, especialmente essa frase que diz, sou gratos a eles. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios, eu fico pensando o seguinte, daqui a 50 anos, quais são os casais aqui presentes que vão ser lembrados pelas futuras gerações, pelo que fizeram, como agiram, pela igreja de Jesus, como usaram seus recursos, a maneira como se dedicaram e ousaram viver uma vida digna do Evangelho. Como você quer ser lembrado? Esse casal, ele fala de pessoas que começaram bem, e a Bíblia diz que melhor é o fim, como você termina, do que como você começa. A vida cristã é uma grande maratona, muitas tempestades, muitas questões vão haver na nossa jornada, mas olhando firmemente ao autor e consumador da nossa fé, nós precisamos correr essa corrida, essa carreira. Porque quando Paulo escreve lá, velhinho, para Timóteo, eu completei a carreira. Eu completei a carreira. Olhe para Jesus em todo momento. E quando Paulo chega em Corinto, é assim que Paulo é recebido. Ele encontra Priscila e Áquila, ele passa a morar na casa de Áquila e Priscila, e passa também a confeccionar tendas junto com Áquila e Priscila. Eles passam a trabalhar juntos, e Paulo começa a anunciar o Evangelho, e os coríntios, os coríntios, não os corintianos, hein, gente? Por mais que eu sou corintiano, mas não conheço nada mais do time. Os coríntios passaram rapidamente a abraçar o Evangelho. Abraçar o Evangelho, e a igreja começa a crescer rapidamente. No entanto, alguns judeus não foram tão receptivos assim, e os judeus começaram a perseguir Paulo, perseguir os novos cristãos, a ponto de darem uma surra no coautor dessa epístola aqui, essa primeira carta aos Coríntios, chamado Sóstenes. Você, começando a ler aí a carta aos Coríntios, vai ver o nome desse homem. Ele levou uma surra dos judeus, ele apanha dos judeus, e numa noite Paulo até pensa, é hora de sair dessa cidade, vamos sair dessa cidade,
Mas Deus vem numa visão para ele e diz: não, não, Paulo, não saia dessa cidade, porque eu ainda tenho muita gente aqui, eu tenho muito povo aqui. Você vai encontrar essa menção lá em Atos dos Apóstolos. E Paulo vai passar mais 1 ano e meio nessa cidade, pregando o evangelho, ensinando a Bíblia para as pessoas, plantando igreja naquela cidade, que tinha uma cultura muito complicada. Mas então, e como emerge então a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios? Essa carta é escrita ali no ano 55 depois de Cristo, mais ou menos, quando Paulo estava em Éfeso. Mas por que ele escreve essa carta? Ele escreve porque ele começa a receber algumas informações. E aqui no início dessa carta, nós vamos ver que alguns membros da família de Cloe vão procurá-lo. Porque, como não tinha celular, né, para ligar e falar com o pastor, aquele papo assim: olha, pastor, preciso conversar contigo. Olha, não leva mal, mas não quero falar mal de ninguém, mas tem um negócio aí que está perturbando aqui a igreja de Corinto. Está acontecendo algumas coisas aqui, pastor. Então esses membros da família de Cloe parecem que vão visitar Paulo em Éfeso e contam como as coisas andam na igreja. E Paulo toma conhecimento de que as coisas não andam muito bem assim na igreja de Corinto. Tem sérios problemas acontecendo, rolando. Então ele vai escrever essa carta, que tradicionalmente nós conhecemos como a primeira carta. Mas existe uma discussão aí: será que é a primeira carta? Será que é uma segunda carta? Porque olha só esse versículo, no capítulo 5, verso 9. Já lhes disse por carta. Quando ele está escrevendo a primeira carta, ele diz: já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Ou seja, esse verso nos dá a entender de que ele escreveu uma outra carta. Só que de repente essa carta se perdeu no tempo. Se perdeu no tempo, se perdeu na história, e nós não conhecemos nada sobre essa carta, além dessa menção, essa citação de Paulo, de não se associar com as pessoas imorais. O fato é que hoje nós temos a Bíblia, e temos 2 cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios, e a característica principal dessa carta é uma abordagem direta dos problemas existenciais da igreja. E durante as próximas semanas, nós vamos discorrer sobre algum desses temas. E hoje é uma introdução, um apanhado geral do que nós vamos experimentar nos próximos domingos. E a primeira questão que é tratada pelo apóstolo Paulo é quando ele fala das divisões entre os diversos grupos na igreja. A igreja se reunia aos domingos e era algo lindo, maravilhoso, parecia unida. Mas durante a semana, um monte de gente se dizia: olha, eu sou do grupo tal, eu sou do grupo do fulano de tal, olha, eu penso como fulano de tal. Não, eu concordo com fulano tal. Paulo vai citar Apolo e tantos outros, né? A igreja ela estava fragmentada. Havia até mesmo um questionamento sobre a mensagem da cruz. Devido ali à proximidade de Atenas, algumas pessoas começaram a dizer: olha, esse negócio da cruz aí é baboseira, é ilógico, é irracional. E começam a questionar a mensagem da cruz. E um outro problema abordado por Paulo é tolerância para com a imoralidade cultural, que estava dentro da igreja. Como exemplo, e você pode ficar até chocado ao ler a carta, quando você vai ver que um pai e um filho moravam na mesma casa, né, mas tinham a mesma mulher, e eram membros da igreja de Corinto. A questão é que não fazia-se nada para com aquela situação. E a Bíblia nos fala da importância da gente amar as pessoas, sim, mas de fato e de verdade. Não fazendo vistas grossas aos problemas das pessoas à nossa volta, mas pontuando, exortando, disciplinando. Porque a igreja, ela se purifica com a disciplina que vem da liderança do Senhor. E quem ama de fato não abre mão da verdade. Precisamos viver a verdade em amor, com justiça. Um outro problema que aconteceu, tudo isso é uma introdução,
É as cenas dos próximos capítulos. O litígio judicial entre pessoas da comunidade, da igreja. 2 irmãos dentro da igreja tinham uma demanda contra o outro na justiça. Paulo fala assim, olha, vocês levaram a tribunais pagãos esse desentendimento. Porque, sabe aquele ditado, roupa suja se lava em casa? Vamos sentar, por que vocês não sentaram juntos? Agora vocês têm processos contra fulano de tal, e vocês estão no mesmo lugar, congregados. Outro problema que aconteceu, casos de divórcios entre novos crentes. Sabia o que estava acontecendo? As mulheres estavam se convertendo, naquela cidade toda sensual. Né? Elas chegavam em casa daí e viam que aquele maridão promíscuo, que frequentava o templo de Afrodite, né? Voltava para casa, bêbado, que dava dó. E aquela mulher olhava para aquele marido e falava assim, não dá mais, ou eu vou seguir a Jesus, mas com esse homem não dá. Então estava começando a ter isso. Mas interessante que até homens começaram daí a entrar nessa onda. Olha, Deus, eu tornei agora seu discípulo, e essa velha mulher, olha, preciso trocar. Então começou a ter esse negócio do divórcio. E Paulo vai dizer, pera lá, calma, não é assim. Então Paulo, você vai encontrar essas questões também ali na carta aos Coríntios. Eu quero gerar em você interesse em ler a carta dos Coríntios, numa sentada só. Outro questionamento que começa a haver é questionamento sobre a autoridade de Paulo. É claro que, na medida que Paulo vai começando a apertar o cerco, algumas pessoas começam a se doer e começam a minar a autoridade de Paulo. E especialmente quando Paulo não estava presente. Porque quando Paulo estava presente, deixa eu ficar de boa, não vamos falar nada. Nós vamos tratar a respeito disso. A cumplicidade para com a cultura idólatra. A comunidade cristã de Corinto, ao invés de influenciar a cultura da cidade, ela estava se tornando meio mais do mesmo, influenciado por aquela cidade. A idolatria presente no lado de fora começa a penetrar na vida dos crentes da igreja. Outra questão era o mau uso da liberdade cristã em questões do dia a dia. Sabe o que acontecia em Corinto? Devido à grande quantidade de cultos pagãos na cidade, a cidade existia muito sacrifício animal. Você andava pelas ruas da cidade de Corinto, lá tinham oferendas. Você já viu isso aí em algum lugar, perto da sua casa, na encruzilhada? Mas quando era criança, assim, no bairro onde eu morava, lá tinha algumas coisas assim. Mas na manhã seguinte, os açougues, eles estavam fazendo aquela promoção. Promoção, liquidação, carne em liquidação. E aí os crentes, que saíam da igreja, falavam assim, puxa, está tendo liquidação lá no Condor, da cidade de Corinto, lá no Carrefour, vamos lá, bora, vamos comprar a liquidação total da carne. Só que daí passava na frente deste mercado, uma outra irmãzinha da igreja. E aí, essa irmãzinha ligava para a outra lá. Você viu que a irmã Maria está comprando carne? Ela está comprando carne sacrificada aos ídolos. Daí começa, esses burburinhos entre os membros. E Paulo, quando vai tratar desse assunto, ele vai dizer como devemos lidar com essas questões. Porque existem algumas situações que a decisão é com a gente. Como que elas sabiam que aquela carne que elas estavam comprando era sacrificada aos ídolos? Então, elas deduziam coisas e estavam espalhando essas questões todas, e Paulo vai tratar sobre esse problema, porque demandava sabedoria, sensatez. Um outro problema, e até nós vamos ler depois, no momento da ceia, eram as atitudes não apropriadas à ceia do Senhor. Nós sempre lemos aqui, antes de participarmos dessa mesa, 1 Coríntios 11, não é verdade? Quando não estavam mais discernindo o corpo, eles não compreendiam e não tinham mais reverência para aquele momento. Um outro problema era os erros na concepção e nos usos dos dons espirituais. Olha só quanta
quanto conteúdo tem a carta de 1 Coríntios e quanto problema tem uma igreja como a de Corinto. Quantos querem fazer parte dessa igreja? Pastor, quero pedir a transferência aqui. Gostei dessa igreja. A igreja de Corinto. Estou indo para lá hoje. Que igreja complicada, não? E ainda, a negação da própria ressurreição de Cristo. Em 1 Coríntios 15, que nós vamos ter Paulo dizendo sobre a ressurreição gloriosa de Cristo Jesus. Todos esses problemas aconteciam na igreja de Corinto. E tiveram origem aonde? No coração enganoso do ser humano. Nós temos um coração que o profeta Jeremias diz é terrivelmente enganoso. E uma oração que você deve fazer todos os dias é: Deus, eu não quero ser enganado pelo meu próprio coração. Não me deixe, Senhor, ser conduzido pelos meus sentimentos. E os cristãos em Corinto estavam inseridos nessa cidade, valores e princípios da cultura. E como eu disse, era uma cultura altamente pluralista, cada um pensava o que bem entendia, ninguém se metia na vida de ninguém, e isso estava acontecendo na igreja, né? Porque pai e filho têm a mesma mulher. Não, a gente deixa o irmão lá, ele sabe, ele vai dar conta diante de Deus. Era uma cultura altamente utilitarista, olha que palavras, né? O que seria utilitarista? Por ser um grande centro comercial, os negócios estavam em alta, o negócio era fazer dinheiro. Então, olha, eu tenho um amigo, olha, eu tenho interesse em caminhar com alguém, enquanto essa pessoa me gerar benefícios. Eu faço contato com ela, eu convivo com ela, mas se ela me der lucro. Na hora que, de repente, olha, isso não está acontecendo, acabou. Não conte mais comigo. Eu parto para outra amizade. Então, por isso que é um relacionamento altamente utilitarista. E uma terceira palavra que definia bem a cultura da cidade de Corinto era o hedonismo. O que é o hedonismo? Senão uma vida orientada pelo prazer. Seja feliz a qualquer custo. Seja feliz a qualquer custo. Eu me caso porque eu quero ser feliz. A partir do momento que eu não sou mais feliz no meu casamento, olha, acabou. Parto para outra. A cultura de Corinto estava ali, cercando a igreja local. E esses valores e princípios eram orientadores da cidade de Corinto. Mas qual é a diferença da cidade de Corinto e a cidade onde vivemos? Será que podemos falar princípios e valores aí, né, na cidade? Porque imagina uma criança crescendo nessa cidade. Imagina uma jovem adolescente vivendo na cidade de Corinto, vendo as suas amigas, quando chega numa determinada idade, arrumando emprego ali no templo de Afrodite, no templo de Poseidon, como sacerdotisa. Imagina um pai de família que precisa conviver constantemente com essas relações utilitaristas nos seus negócios. E de repente ele perguntava: aonde você vai hoje à noite? Eu vou lá no templo de Poseidon. Cara, já comprei entrada ali no templo de Afrodite. Na verdade mudou simplesmente o nome. Mas de repente o evangelho chega na cidade de Corinto. Paulo começa a ensinar o que Cristo fez na cruz, morrendo pelos nossos pecados, e nos oferece vida por meio dele. E qual vai ser a consequência? A primeira é que pessoas começam a emergir disso e se tornam discípulos de Jesus, os seus valores são transformados, e na medida que o evangelho entra, na medida que ele é compreendido, na medida que o evangelho é acolhido no coração, as pessoas começam a mudar de dentro para fora. Lugares que elas frequentavam, passavam, elas não se sentem mais confortáveis em praticar, em ir. Práticas que elas tinham nos negócios começam a mudar. Palavras que elas usavam corriqueiramente, elas também mudam. A vida do indivíduo começa a mudar de dentro para fora. E na medida que esses indivíduos começam a mudar, o meio que elas se encontram também começam a mudar. Aonde elas se encontravam, nas escolas, universidades, nas empresas, os círculos de amizades, a vizinhança. Tudo começa a ser afetado, mas o problema também é uma segunda questão. Passa a ter também gente que se afirma de Jesus,
mas vive sob os valores e princípios da cultura. São pessoas que não se dão conta do perigo que elas criaram para suas vidas, para a vida delas e daqueles que os cercam. São pessoas que aprendem o endereço da igreja, cantavam os cânticos da igreja, pessoas que liam de cor versos da palavra de Deus, mas os valores norteadores da sua vida não eram os princípios e valores de Deus, eram os valores da cultura. E a consequência disso é que elas estavam presentes nos bastidores da vida da igreja. Eles criaram uma igreja, eles se autodominavam uma igreja, eles sabiam versos bíblicos de cor, eles sabiam cantar, eles sabiam se reunir, só que tinha um problema seríssimo. Eles continuavam sendo dirigidos, orientados, não pelos valores de Cristo. E a pergunta é, será que este é um problema apenas da igreja do Corinto do primeiro século? Ou é uma carta tão atual para toda a igreja que deseja viver uma vida fiel a Jesus? Nós que afirmamos ser discípulos de Jesus, nós partimos do pressuposto básico, de que cremos, e nós vimos a declaração aqui dos nossos queridos irmãos, que a palavra de Deus não é um livro de conselhos, opiniões, dicas de Deus. Neste livro nós temos a verdadeira história da humanidade, como de fato nós devemos viver a nossa vida. Deus não nos deu normas e princípios dizendo, olha, eu vou dar para você normas e princípios, para ver se vocês conseguem cumprir. Deus, segundo o Deuteronômio, nós vamos ver lá, Ele nos dá normas e princípios para que tudo nos vá bem. Não é assim, olha, eu vou dar normas e princípios e se você não cumprir, ó, você está. Mas Ele está falando assim, não, cumpra esses mandamentos, porque esses mandamentos te farão bem, serão saúde para a sua vida. E quando nós ouvimos o que Cristo fez na cruz, entendemos, acolhemos, a nossa resposta é gratidão e amor. E nós o amamos não porque tivemos essa iniciativa, mas Ele teve essa iniciativa por nós. Queridos, aqui nessa palavra não tem sugestões práticas do Deus Criador. Não tem assim, dicas práticas do Deus Criador. Não! Aqui nessa palavra nós vemos os mandamentos de Deus para o seu povo. E o que Deus requer do seu discípulo? Obediência, serviço, rendição. Rendição. Os princípios e valores que Ele nos deixou escritos nessa palavra só farão diferença na nossa vida se nós os obedecermos. Deus instituiu líderes sobre o seu povo. E aqui nós também vimos uma declaração. Nós, como membros, nos submeteremos à liderança dessa igreja, enquanto elas serem fiéis à palavra de Deus. É como se Deus dissesse, é como uma figura assim, de alguém dizendo, peixe, né? Imagina que o peixe pode ouvir e entender, você falando, fique na água, e ele fala, quem é você? Calma aí, está mandando em mim? Não vou ficar na água não. É a mesma coisa quando Deus diz, obedeça os meus mandamentos. Não é porque Ele, Deus, não, complicado. Não, é porque Ele quer que você vá bem. Mas porque muitas vezes nós pensamos de modo contrário. É porque nós, muitas vezes, estamos com a mente secularizada. E o que significa mente secularizada? É uma mente formatada pelo presente século. Se alguém aqui já formatou um computador, um sistema operacional, né? De repente alguns aqui já têm o Windows 11. Qual é o sistema que roda na sua mente? Paulo está falando, olha, você está com a mente secularizada, o que formata a sua mente. E é o que está acontecendo na igreja de Corinto. Olha só que interessante, para nós partirmos para o encerramento. Os primeiros 3 versículos, eu não vou me estender, mas era preciso para você se situar.
na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Com essas informações aqui, quando eu leio a carta, eu já tenho outro panorama, um melhor entendimento. Olha lá o que diz 1 Coríntios 1, os 3 primeiros versos. Paulo, chamado para ser apóstolo. Se puder, pode colocar para a gente aqui. Eu acho que eu não coloquei, mas se você achou na sua Bíblia, veja. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Olha o homem aí que apanhou dos judeus por causa do evangelho em Corinto. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para ser apóstolos, chamados para ser santos, juntamente com todos que estão em toda parte e invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e o nosso. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Queridos, hoje à noite, eu vou dar continuidade a essa mensagem, tratando um pouquinho disso. Por que Paulo fala aos santificados? Como assim? Paulo está falando, se referindo a quem? Aos apóstolos ou aqueles cristãos ali que, olha tanto problema, né? Nós vamos dar continuidade a essa exposição, mas que hoje você possa ter um tempo, dedique esse momento, esse domingo, para se expor à palavra de Deus, e ler a carta do apóstolo, pode até assistir o filme lá, né, como falei, mas dedique esse dia ao Senhor, e nós vamos continuar expondo a palavra do Senhor. Hoje nós avançamos um pouquinho mais no horário, tivemos muitos acontecimentos na nossa liturgia, mas era preciso que saiamos daqui deste lugar, sendo ministrados por Deus, por meio da sua palavra.